Bom dia, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa. Mais uma vez estamos aqui, graças a Deus. Uma alegria estar entrando aí na tua casa, aí onde você está, levando a palavra do Senhor, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, nesta segunda-feira de manhã, neste começo de semana, que está frio aqui, mas o Espírito Santo já está aquecendo o nosso coração, amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a tua esposa, o teu marido, os teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Porque este é o dia que o Senhor fez. Nele, eu e você vamos nos alegrar. Amém? Aleluia. Glória a Deus por isso. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia lá em Mateus, capítulo 11. Antes de nós lermos, nós vamos orar como sempre fazemos. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta palavra, que o teu Espírito Santo possa vivificá-la, que ela desça ao nosso coração e produza frutos. Nós te pedimos, Espírito Santo, em nome de Jesus, dá-nos entendimento e compreensão da tua palavra, para que possamos praticá-la em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. 2 recados rápidos. Meu WhatsApp, como sempre, está aí no começo do vídeo. Se você não conseguiu ou não consegue voltar ao vídeo, peça nos comentários e eu envio para você. Lembrando que hoje nós começamos os grupos de crescimento, já os estudos, de fato, né? E já enviamos o material nos grupos de crescimento e eles já estão disponíveis lá para aqueles que se inscreveram. Amém? Sem custo nenhum, obviamente, né? Nós não cobramos nada, porque o que de graça nós recebemos, de graça nós devemos dar. Amém? Glória a Deus por isso. Voltando aqui então para Mateus capítulo 11, nós vamos começar a ler o verso 1, que diz assim: Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções aos seus 12 discípulos, lembra que eu falei para vocês, hoje é segunda, no sábado de manhã, que o capítulo 10 de Mateus, ele é como se Jesus estivesse chamando os seus discípulos no canto e dando algumas instruções específicas para eles, como por exemplo, eles serem prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então aqui nós vemos esta confirmação que Jesus estava passando instruções aos seus discípulos e tendo acabado, partiu dali, quem? Jesus com seus discípulos a ensinar e a pregar nas cidades deles. Então eles saíram para pregar, né? Para pôr em prática agora, porque Jesus ele faz isso, ele nos orienta sempre. E nós sempre precisamos pedir orientação do Espírito Santo para tudo que nós vamos fazer na nossa vida, para que ele venha nos orientar, porque Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um só. Então nós pedimos orientação ao Espírito Santo para que ele venha nos orientar para tudo que nós temos que fazer. E Jesus estava aqui orientando os seus discípulos aquilo que eles deveriam fazer. E agora eles saem para executar, para cumprir o propósito dele, assim como eu creio, em nome de Jesus, que você que está me ouvindo tem um propósito, um chamado de Deus para a tua vida, amém? E Deus te ama, Deus te fez com esse propósito e nós encontramos no Senhor este propósito, nós encontramos no Senhor o cumprimento desse propósito, em nome de Jesus, amém? E aqui no versículo 2 do capítulo 11, nós começamos a ver o que reaparece um personagem lá do início do Evangelho de Mateus, que é João Batista. João Batista, filho de Isabel, prima de Maria, né? Ele veio para anunciar a vinda do Senhor, para preparar o caminho e para batizar, o batismo do arrependimento, chamando as pessoas para o arrependimento, para preparar o caminho para o Senhor. E aqui então João Batista aparece e diz que, versículo 2, quando João ouviu, vamos já ver o que João ouviu, no cárcere. Por que João estava no cárcere? João estava no cárcere porque ele havia condenado o casamento ilícito de Herodes. Então Herodes o prendeu, estava preso. E aqui diz que João, lá no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo e mandou por seus discípulos perguntar-lhe, ou seja, de alguma forma, os discípulos ali possivelmente tinham acesso a João no cárcere, né, a João Batista, e eles vão até João Batista, e João Batista pede para eles irem fazer uma pergunta para Jesus. Entenda, primeiro nós já precisamos pontuar que João Batista batizou Jesus, viu o Espírito Santo descer na forma corpórea de uma pomba, e ouviu a voz que dizia: "Este é o meu filho amado em quem eu me comprazo." Então Jesus sabia que João Batista sabia que Jesus Cristo era o Messias, era o Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus que veio em carne. Então não há dúvida com relação a isso. Amém? Agora, olha a pergunta que os discípulos
de João Batista, enviados por ele, fizeram a Jesus: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Numa primeira leitura, rápida, nós podemos pensar que a fé de João Batista estava balançando. Será que Jesus era mesmo quem eu achei que ele era? Mas entenda uma coisa, João Batista era um homem de fé. Amém? Ele vivia no deserto, diz que a alimentação dele era gafanhotos e mel silvestres, e a sua veste era de pele de camelo. Né? Então, João Batista era um homem de fé, um homem firme. E ele, quando ele manda perguntar isso, não é porque ele duvidou de Jesus ou porque a sua fé estava abalada, mas é porque ele havia criado uma expectativa. Porque se você olhar, Jesus agora ele estava na Galileia, exercendo um ministério de cura. E ele estava longe de Jerusalém, que era a cidade do rei. Porque a expectativa de João é que ele viesse para trazer julgamento, juízo. Tanto é que João Batista diz: olha, eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. E no capítulo 3, verso 12, ele diz assim, e que Jesus iria queimar a palha com um fogo inextinguível, ou seja, julgamento. Então havia uma expectativa de João Batista a respeito do ministério de Jesus, não da pessoa de Jesus. Veja que são coisas diferentes. Ele criou uma expectativa com relação ao ministério. O ministério é o que? É o serviço que Jesus fazia, e não a pessoa de Jesus. E você sabe que se nós trouxermos isso para nós às vezes também fazemos isso. Nós criamos uma expectativa de como Deus, como o Senhor Jesus vai agir nas nossas vidas, vai operar nessa situação, naquela situação. Não é verdade? Não é verdade que às vezes nós nos frustramos porque nós criamos uma expectativa assim, ó, quando isso acontecer, então eu vou poder resolver aquilo. Mas daí, como isso não acontece, nós pensamos assim, aquilo não vai poder ser resolvido. Deus não está ouvindo minhas orações, Deus não está ouvindo o meu clamor, mas não é verdade. As nossas orações estão subindo ao Senhor, estão diante deles. Mas isso não quer dizer que Deus tenha que fazer as coisas como nós queremos. Entenda? Com um método, com modo operandi, né? Com os modus operandi, né? Nosso. Não, Deus é aquele que pela palavra traz à existência o que não existe. Deus é Deus de milagres. O Senhor disse, haja luz, e a palavra dele trouxe à existência a luz. A luz não foi criada de algo que já existia. Entende? Só que nós criamos esta expectativa também nas nossas vidas. E muitas vezes nós nos frustramos. E eu vejo pessoas que às vezes porque criam essa expectativa e não creem e não entendem que os caminhos de Deus são mais elevados, que os pensamentos de Deus são mais altos, acabam até duvidando da fé e até se afastando. Mas a palavra de Deus diz que quando nós pedimos, ele responde: pedi, dar-se-vos-á, buscai, achareis, batei, abrir-se-vos-á. Não é verdade? Então nós temos essa certeza, a palavra de Deus ela nos dá essa certeza. E eu sempre falo isso, que no Novo Testamento a palavra esperança ela não tem o mesmo sentido para nós. Eu tenho esperança que aconteça tal coisa, porque pode não acontecer, né? Na língua portuguesa. Mas no Novo Testamento a palavra esperança não tem esse sentido. A palavra esperança tem o sentido de que já está feito, que isso é certo. Por quê? Porque se eu estou... Veja aqui. Se eu estou andando na palavra do Senhor, você está andando na palavra do Senhor, você tem o Senhor Jesus como teu único e suficiente Senhor e Salvador, obedece à palavra do Senhor, anda na sua palavra, a palavra de Deus ela não falha. Deus ele não vai deixar de cumprir a sua palavra vai se cumprir, porque nós estamos andando nela. Então quando nós andamos nela, a palavra de Deus ela se cumpre, ela não falha. Amém? Deus é fiel para cumprir, ele não vai permitir que a sua palavra falhe, que aquilo que ele prometeu não se cumpra. Tá entendendo? Mas não quer dizer que vai ser feito do jeito que eu quero. Então João Batista aqui, nós vimos que ele estava no cárcere e a dúvida dele não era quanto a Jesus, mas a expectativa de como seria o ministério de Jesus, como Jesus operaria. E aí Jesus responde aos discípulos. Disse-lhes, ide anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo.
que ele estava pregando o evangelho, que as pessoas que estava curando, estava libertando, estava levando a palavra de Deus, a palavra do reino de Deus. E ele ainda diz, os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem e os mortos são ressuscitados. Então aqui também me faz pensar, quando eu leio isso aqui, que Jesus ressuscitou muito mais pessoas do que os próprios evangelhos relatam, né? E aos pobres está sendo pregado o evangelho. Veja, quando Jesus dá uma resposta curta e direta para os discípulos de João Batista, porque Jesus conhecia a fé de João Batista. Jesus sabia que quando João Batista ouvisse isso, ele automaticamente seria remetido ao que os profetas profetizaram no Antigo Testamento e a sua fé iria, ou o seu entendimento viria imediatamente, não a sua fé, o seu entendimento, sua compreensão do ministério de Jesus seria imediatamente restaurado ou estabelecido ali. Você entende? Isso que a palavra do Senhor está dizendo? Então Jesus ele não dá muita explicação, porque ele conhece a fé de João Batista, porque João Batista ele sabia que João Batista não estava duvidando de Jesus, mas a dúvida dele era quanto ao ministério, a expectativa que ele tinha criado no ministério, né, quanto ao ministério de Jesus. E ele diz, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço, de escândalo. Né? De escândalo. O que é escândalo? Escândalo é algo que te faz tropeçar. Né? Por isso que aqui na versão que eu li ela já fala tropeço. Né? Bem-aventurado é aquele que não, feliz aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Ou seja, cria uma expectativa, amém? E aquela expectativa ela é frustrada muitas vezes porque é uma expectativa humana, porque a nossa mente, nossas ideias muitas vezes elas estão ligadas às coisas desse mundo. Eu sempre uso esse exemplo. Pedro, quando confronta Jesus, né? Você vê que ousadia, confrontou Jesus, porque Jesus disse que ele deveria sofrer, e Pedro diz, não te faça isso, Senhor. Jesus o repreende e diz, arreda-te de mim, Satanás, porque você cogita das coisas de quem? Do homem, e não de Deus. Amém? As coisas do homem são essas. As coisas do homem, tudo tem que dar certo. As coisas do homem é prosperidade. As coisas do homem, enfim, são as coisas do mundo. Né? Resumindo, as coisas do homem são as coisas do mundo. É o pensamento humano. É o homem no centro de tudo. Que nós temos hoje esse problema muito sério dentro da igreja e do evangelho. O humanismo, onde Deus não é mais o centro, o homem é o centro. Então Jesus está falando exatamente isso. Amém? Então, esse texto nós não vamos continuar, porque senão não vai dar tempo. Nós vamos continuar amanhã sobre o testemunho de João Batista, que também é algo que nós vamos aprender, tirar várias lições para nós aqui. Mas entenda que Jesus, ele é poderoso, ele é o Filho de Deus, ele tem ele tem a unção e o poder e a autoridade, porque ele hoje é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele está sentado à direita de Deus Pai. Quando você ora, e você ora em nome de Jesus, amados, olha, está andando na palavra, né? Que eu já falei sobre isso, tenho falado sobre isso. O nome de Jesus, ele já é o nome sobre todo nome, mas quando é falado por alguém que vive a palavra, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E João Batista, então, ele criou uma expectativa. Mas essa expectativa que ele teve era uma expectativa dele como homem. Então a dúvida dele era esta, né? E às vezes nós temos essa mesma dúvida. Será que Jesus vai agir nisso? Será que Jesus vai fazer, vai operar aqui, vai agir ali? Não é? Não é verdade? Nós precisamos descansar e saber que o Senhor vai fazer o melhor. O Senhor vai fazer o melhor para você, o melhor para a tua casa, em nome de Jesus. O Senhor te ama, amém? O Senhor te ama, o Senhor ele tem interesse na tua família, nos teus filhos, na tua esposa, no teu marido, amém? O Senhor, ele ama mais, escute, ele ama mais os teus filhos do que você. O Senhor ama mais a tua esposa do que você, o Senhor ama mais o teu marido do que você. Amém? Porque um Deus que envia seu Filho unigênito para morrer a nossa morte, morrer no nosso lugar, é um Deus que nos ama muito, querido. Nós não conseguimos alcançar, compreender esse amor de Deus. Nossa mente é limitada. Amém? Nós somos limitados para compreender esse amor de Deus extraordinário por mim e por você, que fez ele entregar seu único filho para nos salvar, para morrer na cruz no nosso lugar,
para que a gente tenha vida, para que ele venha na tua casa e ele venha abrir os olhos dos cegos. E nós podemos falar aqui tanto dos olhos naturais, como dos olhos espirituais. Ele vai abrir os olhos espirituais daqueles que não estão vendo a verdade. Ele vai abrir os olhos daquele que é cego. Ele vai fazer com que os coxos andem, porque o Senhor é Deus de milagres. Jesus, o nome de Jesus tem todo o poder. Os leprosos são purificados. Amém? Ou seja, o pecado, o Senhor, através de Jesus, a lepra que tem uma figura do pecado, né? Ela vai ser retirada da nossa vida. Nós vamos poder voltar a ter comunhão com Deus, em nome de Jesus. Os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Amém? Sabe que a gente pode fazer sempre esse jogo, né? Tanto do natural, porque Jesus de fato ressuscitou pessoas, abriu os olhos dos cegos, né? Fez os surdos ouvirem, como também nos aspectos espirituais, aqueles que estão mortos espiritualmente vivem novamente, são ressuscitados por Jesus Cristo quando fazem dele Senhor e Salvador. Aqueles que não ouvem, não conseguem entender as coisas espirituais, o Senhor abre os seus ouvidos para que possa compreender, abre os seus olhos para que possa ver. Amém? O Senhor tira o pecado, né, a lepra como uma doença, né, significa algo que pode pegar todo o corpo, qualquer área do corpo, né, e Jesus cura. Jesus cura todas as doenças e enfermidades. Isaías 53:4 diz que Jesus levou na cruz do Calvário toda dor, toda enfermidade, toda maldição. Mas ele também tira a lepra, como eu falei, como a figura do pecado, tirando de nós todo o pecado, para que nós sejamos livres, libertos, não sejamos mais escravos do diabo, em nome de Jesus. Amém? E ele continua dizendo ainda, né? E aos pobres está sendo pregado o evangelho. Quem são os pobres aqui? Os que não têm dinheiro? Não. Os pobres são aqueles humildes que reconhecem que precisam de Jesus. Nós não podemos nos enganar quanto a isso. Amém? Significa aqueles que reconhecem que não são soberbos, mas reconhecem que não podem fazer nada por si mesmo, a não ser que tenham Jesus Cristo, que recebam Jesus Cristo na sua vida. Amém? Jesus Cristo tem todo o poder para mudar a tua vida e para mudar a tua casa, para mudar a tua história, para abençoar a tua família, para te abençoar em nome de Jesus. Amém? Entrega a tua vida para Jesus. Busque o Senhor. Comece a andar na sua palavra em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por esta manhã. Pedimos que o Senhor abençoe cada um que está aqui conosco. Que o Senhor derrame do teu poder, da tua unção, da tua graça sobre cada um. Esta semana, este dia e esta semana que está começando, abençoa as famílias aqui representadas, Senhor, com toda sorte de bênçãos. Abre os céus e derrama bênçãos sem medidas, em nome de Jesus. Dá ordem aos teus anjos também para protegê-los, para guardá-los. Abençoa toda a obra das suas mãos para que prospere. Abençoe o trabalho do teu povo para que não seja um trabalho estéril, mas um trabalho que frutifique. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoa cada família, abençoa os filhos, a esposa, o marido, os netos, nora, genro, pais, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu Deus, e dá ordem aos teus anjos para estarem indo à frente do teu povo, abrindo, Senhor, e desfazendo todo o mal e cuidando deles, ministrando na vida deles, em nome de Jesus, como diz a tua palavra. Amém e amém. Amém? Glória a Deus por isso. Que Deus te abençoe muito. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Não esqueça de dar like, amém? Não esqueça de compartilhar e não esqueça de colocar os teus comentários, ou melhor, o teu pedido de oração lá nos comentários, porque nós lemos e oramos por todos. Você não está sozinho, nós sabemos o quanto o teu pedido de oração é importante para você. Amém? Glória a Deus, Deus te abençoe. Bom dia para todos.